nessa quarta-feira, hein? Muito boa tarde para você. Hoje um programa especialíssimo. Dessa vez um meio de semana pra lá de especial. Quartas de final, um jogo decisivo entre Esporte Clube Taubaté e São José Esporte Clube. As arquibancadas vazias muito em breve darão lugar a mais de 8.000 torcedores por aqui no estádio do Joaquinzão. Lembrando que no jogo de ida das quartas, 0-0 no placar, jogo ainda bastante truncado, mas a coisa promete ser bem diferente hoje, a partir das 8 horas da noite. E é claro que o nosso programa sai na frente, ao vivaço do palco da decisão. E já que nós estamos na casa dos mandantes, bora conferir então os ajustes finais, os últimos treinos do Esporte Clube Taubaté para o jogo que acontece hoje. Entender, né, quem você é, né, e aonde você pode chegar. Sendo assim, até onde esse elenco do Burro da Central tem condições de chegar? Agora uma vitória frente ao rival joseense separa o time da semifinal da Série A2. Eu acho que a nossa equipe chega muito pronta, né, para esse confronto. Eu acho que a gente demonstrou a evolução ao longo da competição e mostramos também já nesse primeiro jogo como a nossa equipe evoluiu, como amadureceu, e eu estou muito confiante para esse jogo de volta. Eu acredito que a gente vai ter um resultado muito positivo aqui dentro de casa. Com certeza o clássico dá aquele gás a mais para todos os jogadores, é normal. Creio que eu vou estar, como venho fazendo durante o campeonato, correndo, se dedicando, ajudando os companheiros, para a gente poder sair com um resultado positivo, que é a classificação. Após o empate sem gols no Martins Pereira, os mandantes dessa quarta-feira apostam no Padrão de jogo. A gente tem um padrão de jogo determinado. E a gente tem mesmo um padrão de jogo definido. Mas afinal, qual o padrão de jogo num momento tão importante da competição como esse? Então o Alberto ele trabalha muito com a gente, ele usa bastante o termo do atacar marcando, né? A nossa equipe, a gente procura não se expor tanto. É uma equipe que se defende muito bem, porque a gente sabe que não tomando o gol, pelo menos a disputa por pênaltis a gente já vai garantir, né? Com o clube taubatiano estampado no coração, Peloja é um dos jogadores que reconhece o tamanho do duelo que virá pela frente. E claro, sabe que a temporada até aqui foi irretocável para ele. É uma temporada, eu posso dizer que muito importante na minha carreira. A confiança do professor que ele tem colocado em mim é inexplicável, cara. Eu tô agarrando essa oportunidade com unhas e dentes e tentando fazer o meu melhor pro Esporte Clube Taubaté. Com ingressos já esgotados pro confronto, apoio das arquibancadas não vai faltar. E quem quer que seja escalado pro duelo promete se doar em campo. Entra atleta, chega atleta, a gente mantém o nosso padrão. Vamos dizer que o nosso meio-campo ali é desse nível para mais. A gente ali sempre é raça e primeira e segunda bola sempre vai ser nossa. Todo mundo que vem jogando tá muito bem, tá muito preparado. O Marcão, que já vinha jogando, ficou um tempo fora, voltou agora para esse jogo e fez uma grande partida, né? Deu conta do recado. Não tomamos gol mais uma vez, que é muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, todo mundo é importante e a gente espera que a gente tenha a volta de alguns atletas que estão no DM para esse jogo, que é tão importante. 90 minutos, possibilidade de pênaltis, rivalidade em campo, arquibancadas lotadas e muita história para contar. Do lado de cá, um time que sabe o quanto cresceu até chegar nas quartas e que sonha com a semi batendo a porta. Com certeza, agora continuar trabalhando firme, né, para poder passar para essa classificação, que é as semifinais. Estou sendo até ousado, né, em dizer isso aí. Eu não vejo mais nossa equipe abaixo de ninguém, sabe? Não vejo superior, né, mas abaixo não. Então vejo uma situação de igualdade. Os resultados, né, e o desempenho dos atletas, né, nos últimos jogos têm demonstrado isso. Né? E é dessa forma que eu acho que eu encaro. Eu acho que a nossa torcida, né, pode estar otimista, assim como nós também estamos, confiantes, sabendo, né, que vai ser uma dificuldade muito grande ainda. Um adversário duríssimo, muito forte, né, que tem aí uma estrutura fora de série, né, vocês sabem aí. Mas hoje, no campo, né, eu vejo nossa equipe muito bem preparada e em condições de jogar de igual para igual contra qualquer equipe. Taubaté realmente numa crescente, numa disparada. Quando a gente olha o início da Série A2,
tudo mudou realmente da água para o vinho, para os lados aqui do Esporte Clube Taubaté, que terminou então essa primeira fase na 4ª colocação, com um pontinho a mais que o São José, que é o rival dessa noite. E aí a gente pensa em muitas mudanças. Esse ano, logo em janeiro, as duas equipes se enfrentaram e o São José venceu por 3-0. Só que as equipes mudaram muito, principalmente o elenco titular. E agora você confere as mudanças dos taubatianos. A crescente do Burro da Central é nítida na Série A2. Após um início de temporada desafiador, a equipe conseguiu reverter a situação e garantir a 4ª colocação na fase de classificação com louvor. O técnico Alberto Félix destacou a resiliência e o comprometimento do elenco ao longo da competição, superando adversidades e mostrando um desempenho consistente. Essa classificação representa a melhor campanha do Taubaté na Série A2 nos últimos 20 anos, desde 2004, quando a equipe ficou em 3º lugar na primeira fase. Na linha do tempo recente, o primeiro clássico do Vale de 2025 foi um verdadeiro filme de terror para os taubatianos. Samuel Pires era o goleiro da equipe, Caio, Marcão, David e Ailton, Fernando e Moacir e Claudinho, Maiquinho, Lucas Venuto e Alisson foram escolhidos por Alberto. Porém, esse jogo foi um divisor de águas. Após terminar na 4ª colocação, o Taubaté tinha o clássico do Vale com um clima total de revanche. Com isso, a mudança no elenco titular já começou pela baliza. Com a lesão de Samuel, Douglas assumiu a titularidade. Caio, Frazan, Marcão e Jéder, Peloja e Marinho, Lucas Venuto, Maiquinho, Gleicinho e Gutierrez no ataque. 4 jogadores permaneceram no time titular e 2 atletas fizeram a estreia nos 11 iniciais. Caso de Jéder e Marinho, que foram elogiados pelo treinador após o apito final. Jéder é zagueiro, cria das categorias de base do Juventude. Ele pode atuar tanto como lateral quanto zagueiro. Canhoto, com quase 2 metros de altura, estava atuando pelo Monson no Campeonato Gaúcho. Marinho é volante de 29 anos e estava atuando pelo Abecate Ouvidorense no Campeonato Goiano. E no ano passado, disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Pouso Alegre. Durante a partida, mais 2 outras estreias. Diego Jardel e Rafinha foram relacionados e estiveram em campo no Clássico do Vale. Para você, torcedor do Burrão, Alberto Félix deve manter o elenco titular do último jogo também nessa quarta-feira? Entre essas mudanças, uma que a gente citou muito ao longo da temporada aqui nos Donos da Bola foi de Samuel Pires, que acabou lesionado. Douglas entrou no lugar e entrou muito bem. Mas para o confronto de hoje ainda é um mistério se o Samuel volta ou não para a baliza. Postou inclusive foto nas redes sociais falando desse segundo confronto. A gente espera mesmo o departamento médico do Taubaté para saber quais serão os retornos, assim como o Lu Anderson, zagueiro que também não atuou no sábado. Já que nós falamos de mudanças do Taubaté, bora conferir também as mudanças no São José, que já começaram pelo treinador. Ao longo da Série A2, o São José Esporte Clube mudou muito entre uma rodada e outra. Após 15 jogos na fase de classificação, o Clássico do Vale tomou conta das quartas de final do torneio. Mas os torcedores da Águia já notaram que os 11 iniciais desse mata-mata foram bem diferentes daqueles da segunda rodada. O São José buscava aumentar a sequência de vitórias diante do Burro da Central ainda em janeiro. O Martins Pereira veio abaixo com o 3-0 conquistado pelos mandantes. Um placar que foi aplicado ainda nos 45 minutos iniciais. No dia 19 de janeiro, o então treinador Moacir Júnior levou a campo os seguintes atletas: Jefferson Souza no gol, a zaga composta por Léo Pereira, Vitão, César Henrique e Felipe Borges, Pablo Gabriel e Alexandre Aruá na contenção e o quarteto que os joseenses amaram no ataque: Rodrigo Varanda, Fabrício, Cristiano e Thiago Rubim. Mas apenas 4 jogadores permaneceram entre os titulares para o jogo do dia 15 de março. Quase 2 meses se passaram e os remanescentes da equipe foram Léo Pereira, Vitão, Alexandre Aruá e Rubim. A escalação do último fim de semana foi essa: Ariel, Léo Pereira, Vitão, João Ramos e César Nunes, Martinelli, Aruá e Wesley na função do camisa 10 clássico. No ataque, Michael Paulista, Rubim e Bruno Menezes foram os escolhidos de Paulo Roberto. Para muitos torcedores, Felipe Borges
Santos foi um jogador que fez falta para o sistema ofensivo da Águia. 2 dos 3 gols na primeira partida foram pelo lado esquerdo e um deles contou com a participação do camisa 6, que deu um cruzamento para a grande área. Pablo era o capitão da equipe. Com o estilo pitbull, o camisa 5 da Águia gosta do contato físico e de recuperar a posse de bola. Já Rodrigo Varanda deu adeus ao São José. Foi uma passagem curta e agora veste a camisa do Amazonas. Mas para você que nos assiste, entre janeiro e março, qual o melhor elenco titular na sua opinião? Você que está aí ligado no nosso programa, no nossos Donos da Bola, acompanhe imagens aéreas do palco da decisão. Hoje, às 8 horas da noite, a bola rola para Taubaté e São José. Jogo histórico. Pela primeira vez, as duas equipes da nossa região se encontram em um momento decisivo do Campeonato Paulista da Série A2. E é claro que hoje, uma programação toda especial. Em todos os programas, ao longo do dia, você vai saber dos bastidores, tudo aquilo que antecede esse clássico sensacional. Bora pro intervalo, que já já tem mais os Donos da Bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale é a primeira FM da região, uma marca referência em rádio para muitas gerações, conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show... De volta com os Donos da Bola, eu sigo por aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho, mas eu sei que meu parceiro Lucas BZK tá lá no nosso estúdio para trazer mais informações sobre esse clássico, né, Lucas? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Larissa. Tá num cenário maravilhoso aí, dia de clássico, todo mundo ansioso aqui pelo estúdio também. Ó, vamos falar de clássico, então vamos falar já desses clássicos recentes aí entre os times. 2 empates e 1 vitória do São José. Esse é o retrospecto dos últimos 3 clássicos entre Águia e Burro da Central. O próximo e decisivo confronto define, enfim, qual time da região avança para a semifinal do estadual da Série A2, enquanto o outro fica pelo caminho. Após 9 anos de hiato, Taubaté e São José se reencontraram no Paulistão da A2 do ano passado. Diferentemente da atual temporada, a Águia vivia um momento
momento que alegrava o torcedor. O time comandado por Ricardo Costa era líder isolado da competição. 23 pontos, 7 vitórias e 2 empates. Até que chegou o Clássico do Vale. O palco do duelo era o Joaquinzão. Taubaté usou aquele jogo para retomar a confiança para o restante do campeonato. Isso porque a equipe de Wilson Júnior até então flertava com a zona de rebaixamento. Já o São José tinha como destaque o ponta Matheus Serafim e o Taubaté usava da habilidade de Yamada para quebrar as linhas defensivas. Apesar da grande festa das duas torcidas que lotaram o Joaquim de Moraes Filho, o placar não saiu do 0-0 e a expectativa de gols ficou para 2025. Esse ano, com os times reformulados, o Clássico do Vale não demorou para acontecer. Logo na segunda rodada, ainda em janeiro, Rodrigo Varanda chamou a responsa e a Águia venceu por 3-0 o Burro da Central. Além de Varanda, Alexandre Aruá foi um destaque com 2 gols. Um aproveitando o rebote do goleiro Samuel e o outro testando firme após cruzamento de Léo Pereira. Muitos acreditavam que depois desse jogo, a Águia iria voar cada vez mais alto na competição e brigaria pela melhor campanha, enquanto sites apontavam que o Taubaté brigava contra o rebaixamento, isso pelo futebol apresentado nas primeiras rodadas. Mas não foi nem de longe o que aconteceu na temporada. Alberto Félix conseguiu mudar os ânimos do Burrão e usaram a goleada sofrida como combustível para total recuperação no torneio. Terminaram em 4º lugar, a melhor colocação da equipe nos últimos 20 anos. Foram 23 pontos conquistados, 7 vitórias em 15 jogos. A Águia ficou uma posição abaixo com 22 pontos, mas tiveram altos e baixos no campeonato. Somaram ainda uma troca de treinadores com a queda de Moacir Júnior para a chegada de Paulo Roberto. E com isso, o Clássico do Vale abrilhantou as quartas de final pela primeira vez na história. O palco do primeiro jogo foi o Martins Pereira, e o torcedor joseense estava na esperança de mais um placar elástico. Mas os primeiros 90 minutos foram de um clássico pegado e nervoso. O Taubaté veio com outra postura e conseguiu neutralizar a pressão do São José. As duas equipes tiveram boas chances de abrir o placar, até que Michael Paulista enfim estufou a rede. Porém, com o auxílio do VAR, a arbitragem viu o toque de mão do atacante da Águia e anulou o gol. Sendo assim, com o 0-0 no placar, tudo em aberto para o jogo de volta das quartas de final. O Joaquinzão vai ferver com o Clássico do Vale, que garante a semifinal para uma das equipes. Deixa ou Taubaté ou São José a 2 passinhos, a 2 jogos da elite do Paulistão 2026. Olha, tá aí os confrontos recentes. Ao meu lado aqui, Antônio Carmo. Boa tarde, Antônio Carmo. E aí, qual é o seu prognóstico para o jogo de hoje? Boa tarde, BZK, amigos dos donos da bola. Fácil. Ou vai dar Taubaté ou vai dar o São José, tá certo? Esse aqui é do vento. É do vento. O vento vai para lá, vem para cá. É o seguinte, a gente viu todo o resumo, toda a história a respeito de São José e Taubaté, muito bacana, como é que está o Taubaté, como é que está o São José, tudo isso é importante. A história registra que o São José já tem 11 vitórias atuando no Joaquinzão, que está buscando aí hoje a classificação também com uma vitória, mas poderá vir nos pênaltis depois de um empate. Sim. O Taubaté que cresceu muito no campeonato, enfim, os técnicos que têm opções a mais hoje. O Marinho, por exemplo, a gente comentava aqui. Eu não tiraria o Marinho do time. Ele chegou quarta, jogou sábado, parecia que estava 2 anos jogando no Taubaté, né? Eu também não tiraria, não. Mas o Alberto Félix está lá, ele que sabe das coisas. Então, meu amigo, hoje é jogo de cachorro grande, é quem tem mais garrafa cheia para vender, os técnicos vão se ajustando. Acredito que os 2 técnicos treinaram muitos pênaltis com os seus jogadores, porque uma decisão por pênaltis hoje é muito possível, né? De acontecer. Jogo equilibradíssimo, não dá para apontar favorito. O lado melhor para o Taubaté é porque joga em casa com o apoio da sua torcida, claro que isso pode contar. Beleza, Antônio Carmo tá aí. Vamos chamar a Larissa de novo aqui no telão? Larissa tá lá no Joaquinzão. Lari, o clima aí é todo com você agora.
Valeu, Lucas, Antônio Carmo, bacana demais, né? Hoje um comentário de Antônio Carmo, nosso Carmopédia ao vivaço, porque é um jogo desse tamanho, dessa grandiosidade para a nossa região, de fato merece. Inclusive o Joaquinzão hoje também passando por pequenas reformas, aquela pintura bacana, o torcedor que chegar por aqui hoje vai reparar, eu tenho toda a certeza. A gente vai para o intervalo e você segue assim, acompanhando as imagens do alto. Muito em breve o Joaquinzão vai ferver. Por aqui nas redes sociais, para os lados do Taubaté, a ordem é essa, a ordem é lutar. Bora pro intervalo. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale é a primeira FM da região, uma marca referência em rádio para muitas gerações, conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. A primeira FM e única também. No bandvale.com, a notícia chega primeiro. Você acompanha em tempo real a programação da TV Band Vale e pode ouvir, ao vivo, todas as rádios do grupo, o portal de notícias que mais cresce na região. O núcleo de eventos especiais do Grupo Band Vale organiza e promove os... De volta com os donos da bola, hoje aqui ao vivo do estádio do Joaquinzão, palco desse jogo tão especial entre Taubaté e São José, segundo confronto das quartas de final. E já que eu estou na casa dos taubatianos, converso ao vivo com o presidente Hélio Marcondes. Hélio, muito boa tarde para você, um prazer te receber num dia que deve estar sendo agitadíssimo por aqui, né? Boa tarde, Larissa, boa tarde, Carmo, boa tarde, BZK. Dia agitadíssimo, clássico, talvez o maior de todos os tempos. Com VAR, espero que não vá ser utilizado, mas sim, vai ser um grande clássico. Hélio, para quem estava acompanhando nas redes sociais, né, carga completamente esgotada, mais de 8 mil torcedores por aqui hoje. Então, para quem está nos acompanhando já, a gente sabe que a previsão é que os portões sejam abertos já 2 horas antes do duelo, é isso? É isso aí, os portões vão ser abertos às 6 horas, né, para que o torcedor com calma entre. E eu espero e peço, né, que o nosso torcedor chegue cedo para aproveitar bastante o espetáculo. Assim como nós vimos no Martins Pereira, aqui também a ordem deve ser a mesma, do policiamento reforçadíssimo, porque a gente sabe o tamanho desse jogo, mas queria que você também falasse com os torcedores, né, para manter a calma, para que tudo seja decidido dentro das 4 linhas, né, Hélio? Não, isso com certeza. O policiamento ele é reforçado e já é o 3º clássico, né? Já teve um ano passado,
já teve esse ano em São José e esse vai ser o terceiro clássico, que o torcedor venha para curtir o jogo, apoiar o time, que vai dar tudo certo. O Hélio, pensando, a gente falou hoje no programa, né, sobre as mudanças que aconteceram desde janeiro, né, para cá, no primeiro clássico, agora para esse de quartas de final. Queria que você também fizesse um balanço desse Taubaté até o momento nessa Série A2. A gente montou o time em novembro para dezembro, time formado. Começamos com 19 jogadores, foi muito difícil. Aí tivemos bastante apoio da nossa diretoria, do conselho, do Ricardo Viana, do Vitor, nosso CEO, foi importantíssimo. Teve o Botura, nosso diretor. Teve alguns outros diretores muito importantes, o Léo Silvério, que montou o time. Mas a grande participação mesmo foi do prefeito da nossa cidade, do Sérgio Vitor, de ter acreditado no projeto, apoiado o Esporte Clube Taubaté, de tudo que aconteceu. Eu acredito que o grande nome do Esporte Clube Taubaté foi o nosso prefeito Sérgio Vitor. Olha, para você, né, que está à frente desse clube que já passou por tantas coisas, né, de momentos gloriosos, momentos conturbados, enfim, hoje, como é que é aquele momento de vestiário, né, o pré-jogo para um jogo assim tão decisivo e tão importante, já que é contra um adversário que o torcedor está ansioso para conferir, né? Não, um jogo muito importante, o maior clássico da história com o Taubaté, dos últimos 40 anos, disputando uma vaga na semifinal, com salário em dia, bicho em dia, premiação para esse jogo. A gente espera que seja tudo perfeito, que ocorra tudo muito bem dentro das quatro linhas e que vença o melhor, que seja a gente. Falando ainda sobre essa festa, né, dos taubatianos, já que são mais de 8 mil ingressos que foram esgotados, eu lembro que essa semana, durante os Donos da Bola, né, alguns torcedores mandaram inclusive vídeos da chegada dos ônibus no retorno do Martins Pereira para Taubaté, né? Falando se hoje o clima já era esse, imagina para quarta-feira. Queria que você falasse, Hélio, tanto dos torcedores que vão vir, mas também do outro lado, né, dos joseenses que também vão se sentir acolhidos, que terão ali um espaço reservado para eles, 1000 ingressos para o joseense, certo? Isso, foi recíproco, né? Nós tivemos 1000 ingressos em São José, a torcida do São José vai ter 1000 ingressos aqui e não teve nenhuma violência em nenhum dos dois jogos e espero que nesse também não tenha. Hélio, para a gente fechar aqui, né, nós falamos também muito do nome do Alberto Félix, que foi um retorno para o Taubaté, já conhece muito bem o clube, alguns atletas com quem ele já tinha trabalhado, enfim, que você falasse mais uma vez sobre essa escolha do Alberto Félix e o quanto também ele mudou esse grupo desde que assumiu num momento difícil para agora uma fase tão boa do Taubaté. O Alberto Félix, ele já é conhecido aqui na cidade, ele já foi jogador nosso, ele já foi treinador algumas vezes, então ele já conhecia a nossa estrutura. Alberto Félix é um excelente técnico, acho que dos últimos 10 anos da carreira dele, ele foi treinador de Série A2, conhece a divisão, é um treinador que a gente confia e vamos junto até o fim. Hélio, e hoje para você como presidente, agora sim a gente pode deixar aqui o clubismo, né? Já que você é presidente, como é que está o coração? O que é que você imagina para um jogo como esse, depois de um 3-0, depois de um 0-0, hoje, nesse terceiro confronto? Eu acredito que vai ser um jogo difícil, um jogo truncado novamente. Né, que vai ser resolvido no detalhe. Espero que a chuva não atrapalhe o jogo, né, porque a previsão é de chuva, né, durante o jogo. E que vença, né, o melhor, que tenha um bom espetáculo, que a torcida, tanto do Taubaté e do São José, curte o momento. Reforçado o convite, então, hoje a partir das 6 da tarde, você que já garantiu o seu ingresso, chegue cedo para evitar aglomerações. Inclusive, hoje, 6h30 também, já tem aquela recepção marcada, né? Com o ônibus chegando para os torcedores receberem para aquele clima mesmo de final de campeonato, né? Isso, vou fazer um convite aos nossos torcedores. A partir, acho que das 6 horas, a nossa torcida organizada, o Jecas e o Dragões, eles vão recepcionar os nossos jogadores, então que os nossos torcedores possam comparecer e apoiar o nosso time. Hélio, mais uma vez, muito obrigada, muito boa sorte para vocês, que seja um grande espetáculo para todos nós aqui da nossa região. Eu agradeço, muito obrigado. E é nesse clima, então, que hoje a gente se despede do palco da decisão. Logo mais às 8 horas da noite, a bola rola para Taubaté e São José. Eu reforço, ingressos já estão esgotados. Você que está acompanhando imagens aéreas, arquibancadas vazias, calma lá que isso não vai durar muito tempo, viu? Daqui 6 horinhas as arquibancadas serão tomadas por um mar de torcedores. O clima é mesmo de final de campeonato. Apesar de ainda estarmos nas quartas de final, o time que avançar hoje fica assim, a 2 joguinhos da tão sonhada elite do Paulistão de 2026. E assim eu me despeço, eu já tô com ela, Fernanda Bello, que vai comandar o Band Cidade primeira edição. Fer, ontem eu tinha adiantado, né, que hoje a programação era especial. Você viu que palco lindo que eu vim me aventurar? Boa tarde para você.
Pois é, dia emocionante aqui no Vale do Paraíba, hein, pessoal? Você confere a cobertura completa aí nos Donos da Bola, viu? A gente vai estar ligadinho aí acompanhando tudo. Larissa Murad de lá, também toda a equipe, bacana demais. Para você aí de casa,